O GP de Abu Dhabi de 2021 foi, na verdade, um dos mais polêmicos de todos os tempos da Fórmula 1, justamente por conta de uma das decisões do diretor de corridas da época, Michael Masi, que acabou saindo da Fórmula 1 justamente por conta desse caso. E segundo alguns comentaristas da Fórmula 1 e alguns membros da equipe Mercedes, Lewis Hamilton acabou tendo seu campeonato roubado por conta disso. Vou contar tudo sobre isso agora para você na Hora do Piloto. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e só agora, no início de 2022, que a polêmica lá do GP de Abu Dhabi está começando a ser resolvida. No dia de hoje, da gravação desse vídeo, Michael Masi acabou sendo demitido, pelo menos do cargo em que ele estava na Fórmula 1, foi rebaixado a um cargo mais baixo, mas que ainda não foi divulgado pela categoria. Aparentemente, o que ele fez naquele final de corrida de Abu Dhabi realmente acabou fazendo com que outras pessoas de dentro ali do circo da Fórmula 1 ficassem com uma pulguinha atrás da orelha e até mesmo reclamassem com a alta dirigência da FIA Mundial. Por conta disso, investigações foram iniciadas justamente para comprovar se Michael Masi havia ou não havia errado e feito diferente do regulamento técnico da categoria. Mas aparentemente ele realmente errou, foi um erro gravíssimo do diretor de corridas e justamente por conta disso ele foi afastado do cargo. Mas acaba que a polêmica não termina por aí, já que as investigações ainda não terminaram. E segundo muitas pessoas, Lewis Hamilton realmente foi roubado naquele GP especificamente e ele merecia ser campeão. Claro que eu vou contar tudo sobre isso para você no decorrer desse vídeo, mas antes eu queria te lembrar de deixar o seu like nesse vídeo, o seu joinha, porque isso ajuda muito esse canal a crescer e é completamente de graça. Então não esquece, já deixa o like agora para não esquecer depois. Aparentemente, com essa demissão de Michael Masi, a FIA de certa forma acaba admitindo o erro nas decisões do antigo diretor de corridas na situação ali do GP de Abu Dhabi. E acaba que justamente admitindo esse erro, talvez a FIA também esteja apontando para uma invalidação do campeonato de Max Verstappen. É óbvio que isso não irá acontecer, mas talvez a FIA esteja justamente apontando que talvez Verstappen não deveria ter sido campeão como foi lá no GP de Abu Dhabi. Na verdade, Lewis Hamilton deveria ter sido. Claro que nada disso são fatos concretos. Na verdade, são apenas situações que acontecem e que a FIA acaba concretizando essas situações. E muitas pessoas vêm falando sobre isso realmente, que Max Verstappen deveria ter seu título invalidado. Entretanto, logo após a corrida lá do GP de Abu Dhabi, a Mercedes protestou contra o resultado, pedindo justamente a anulação da última volta e dessa forma daria a Lewis Hamilton seu octacampeonato mundial. Situação essa que foi rejeitada pela federação e que fez inclusive que Max Verstappen fosse confirmado como campeão mundial justamente um dia depois desse protesto. Mas agora, aproximadamente 70 dias após essa decisão da anulação do protesto da Mercedes, a FIA vem justamente com uma decisão completamente contraditória, com a exclusão de Michael Masi como diretor de corridas e substituição desse diretor por outros dois que vão trabalhar alternadamente e um conselheiro que trabalhava junto de Charles Whiting, que era justamente o antigo diretor de corridas da Fórmula 1, que foi substituído por Michael Masi no início da temporada de 2019, depois de um óbito que realmente deixou o mundo da Fórmula 1 muito triste naquela época. Acaba que realmente essas mudanças nos mostram que a Fórmula 1 percebe que é muito provável que o modelo antigo da categoria seja mais eficaz e mais fidedigno do que o modelo atual, ou pelo menos o modelo que acontecia até o ano passado. Não é à toa que a categoria optou por contratar outros 2 diretores de prova mais experientes, eles que já trabalham na WEC e também na DTM Mundial, ou seja, muito importantes e que já tem sim uma expertise muito grande nesse mundo do automobilismo de uma forma geral. Mas essas substituições apontam justamente
para algo que a Mercedes vem falando, que Lewis Hamilton pode ter tido seu campeonato roubado. Mas será mesmo que a Mercedes também não pode ter tido um dedinho nessa exclusão de Michael Masi e as decisões da FIA? Será que ela não pressionou justamente para que a FIA fizesse mesmo essas modificações? Será mesmo que não foi isso que aconteceu? Para a gente entender exatamente por que a Mercedes talvez tenha tanta moral para falar que realmente merecia vencer esse título, é importante a gente relembrar o que aconteceu. Na verdade, nas últimas voltas, Nicolas Latifi da Williams acabou batendo no muro. E no momento em que o safety car foi acionado, acabou que alguns retardatários ficaram entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. E justamente por conta disso que começou toda a polêmica. Começando pelo fato de que Michael Masi, no início do safety car, não permitiu que nenhum dos retardatários ultrapassassem os ponteiros, situação essa que é prevista pelo regulamento da Fórmula 1. Obviamente, a Red Bull pressionou Michael Masi para que isso acontecesse, e por conta disso, ele permitiu que apenas os retardatários que estavam entre Lewis Hamilton e Max Verstappen dessem a volta no ponteiro, situação que novamente vai contra o regulamento desportivo, por duas coisas. A primeira é que era necessário que o diretor de corridas esperasse uma volta depois de pedir mesmo para esses retardatários ultrapassarem os ponteiros. E ele não esperou essa uma volta, já deu a bandeira de largada na mesma volta. O regulamento não permitiu isso. E outra questão é que os outros retardatários no grid todo da Fórmula 1, que estavam entre outros carros, não foram permitidos realmente ultrapassar os ponteiros. Situação que o regulamento também prevê, ou seja, duas regras que já foram passadas por cima ali de Michael Masi e que realmente dão um certo embasamento para a Mercedes reclamar e muito nesse momento. E apesar da FIA não ter divulgado ainda quem estava certo, quem estava errado e realmente ter mostrado qual situação que pode ter mudado ou não mudado de opinião mesmo, acaba que fica muito claro que a intenção da entidade é justamente permitir algum tipo de controle político em troca do campeonato mundial para Max Verstappen, já que na maioria das opiniões, retirar o campeonato nesse momento de Max Verstappen seria uma atitude ainda mais antidesportiva da FIA. E geralmente, quando a FIA está errada e uma equipe tem o poder de barganha, como é o caso da Mercedes, geralmente ela tem sim certa vantagem política. A Ferrari que o diga. Na verdade, em diversos momentos, nesses anos que a Ferrari já está na Fórmula 1, ela já utilizou do seu poder político diversas vezes com a FIA. Então é muito provável que a Mercedes utilizou sim seu poder de barganha nesse momento aí da Fórmula 1. E é como eu já disse, não é necessário procurar muito nas entrelinhas para entender que a FIA em algum momento se equivocou nas decisões lá do GP de Abu Dhabi. Mas apesar do equívoco, ela não poderia deixar que o show terminasse de uma forma depois da corrida, com a decisão do campeão mundial depois do último GP daquele ano. Ou seja, acabou que eles optaram, com toda certeza, por permitir que a Mercedes tivesse um pouco mais de poder de barganha e realmente decidissem seguir alguns passos que a equipe alemã possa ter pedido. E um deles foi justamente a investigação dessa situação que acabou acontecendo na frente de mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. E apesar da Mercedes dizer que tinha certeza absoluta que se continuasse apelando nas cortes mais superiores da FIA, que ela ganharia mesmo, ela já sabia que a Fórmula 1 não daria um título retrospecto a Hamilton. E é justamente por conta disso que o próprio chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, acabou falando com todas as letras. Lewis Hamilton teve sim seu título roubado em 2021. Roubaram Lewis Hamilton de um merecido campeonato mundial. Mas o que você acha disso tudo? Você acha realmente que Lewis Hamilton teve o seu campeonato roubado? Você acha que existia algum tipo de conchavo entre a FIA e a Red Bull de alguma forma durante esse campeonato de 2021? Ou você acha que é muito mais mimimi do pessoal que torce para a Mercedes? Eu quero que você conte tudo sobre isso, que é a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas não espera antes de eu contar a minha, porque eu tenho certeza que é muito provável que você vá se
impressionar com o que eu vou falar agora e eu acho que é a opinião mais embasada e mais assim, vocês vão entender. Eu fiz um vídeo aqui no canal há pouco tempo somando os pontos mesmo do campeonato de 2021 e mostrando em quais momentos Max Verstappen poderia ter vencido corridas ou ficado em segundo ou terceiro lugar e ele não conseguiu fazer isso por conta de acidentes que não foram culpa dele. Como é o caso lá do GP do Baku mesmo, que o seu pneu ali acabou explodindo e por conta disso ele acabou perdendo aquela corrida, situação que não tinha nada a ver com ele. E nesse vídeo que eu fiz, eu comprovo que se nada disso tivesse acontecido, se ele não tivesse perdido tantos GPs ou segundos lugares ou terceiros lugares no ano de 2021 por fatores que não foram culpa dele, Verstappen teria vencido o campeonato do ano passado por antecipação de 2 corridas. Ou seja, a questão é que Verstappen já teve sim muita má sorte no decorrer do campeonato todo. E nesse último GP especificamente, lá no GP de Abu Dhabi, acaba que Michael Masi estava assim pendendo a decidir pela Mercedes, já que ele não gostaria de permitir que os retardatários ultrapassassem os ponteiros. Ele também pensou na possibilidade de terminar a corrida com o safety car na pista, ou talvez até mesmo dar uma bandeira vermelha e terminar a corrida antes mesmo dela terminar com todas as voltas. Apesar disso, ele decidiu cumprir o que estava falando mesmo no acordo entre as equipes, de não permitir que a corrida terminasse em regime de safety car. Ele cumpriu isso e acabou que Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton. Na minha opinião, os dois pilotos mereciam sim o título mundial de 2021. E eu acredito que apesar dos dois merecerem, a atitude de Masi não pode ser descartada, foi algo muito feio que manchou o campeonato de 2021. Mas acredito eu que não foi culpa nem da Red Bull, nem de Max Verstappen e nem da Mercedes, nem de Lewis Hamilton. Claro que poderiam haver outras situações, outras possibilidades que Michael Masi poderia decidir, mas isso a gente não consegue pensar e nem mesmo voltar no tempo para fazer com que ele faça isso. A gente sabe que haviam opções melhores, mas ele não tomou essa decisão e acabou deixando esse campeonato com uma cara muito ruim, onde se ele seguisse o que a Mercedes havia pedido, ele estava com conchave com a Mercedes, mas como ele seguiu da Red Bull, ele teve conchave com a Red Bull. Claro que eu não penso assim, as pessoas que dizem isso são justamente os fãs de um dos lados. Então realmente eu acho que merecido o campeonato mundial de Verstappen. Lewis Hamilton, na minha concepção, não foi roubado, apesar de que foi muito feio tudo o que aconteceu. Mas claro que você pode ter uma opinião diferente da minha, inclusive se tiver, não esquece de comentar aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, curtiu a análise desse canal, não esquece, já se inscreve aqui embaixo nesse canal e ativa o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!